governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. E aí, pessoal, como estão as coisas? Acabamos agora a palavra e vamos ter hoje com alguns percalços, né? Com algumas dificuldades na transmissão, mas nós voltamos aqui e a gente quer ter esse tempo junto. Normalmente você não iria embora do culto antes de 9h30. Agora você está no conforto da sua casa, você pode pedir um iFood na sua casa, você vai comer, então dá para a gente ficar aqui pelo menos uma meia hora conversando um pouco. Nós queremos ouvir você. Se você tem dúvidas sobre a palavra, se você quer conversar conosco sobre isso, você já recebeu aí, qual que é o número do WhatsApp, pessoal? 992. Bom, calma aí, vamos lá, Leila. 9... Não, 012 para quem está de fora, 99249 1540. Pode começar a mandar mensagem para a gente. Pode começar a mandar mensagem para a gente no WhatsApp. E no Facebook já tem aí para você o WhatsApp para você perguntar. Está no Instagram também? Nós estamos também no Instagram e no Facebook agora simultaneamente. Queria aqui fazer menção da presença da minha amada esposa, né, Dona Leila, também meu amigo doutor Felipe Acas, com a pastora Luciana Acas. Irmãos, vocês que acompanharam hoje a palavra, eu falei um pouco dessa realidade que nós estamos vivendo nesses dias e como a família é essa célula que nos ajuda a entender a realidade do corpo de Cristo. Todo o individualismo, todo o egoísmo, ele começa a se manifestar primeiramente em casa, né? Então, eu percebi que esses dias Deus nos permitiu colocar um pouco de atenção a algumas coisas que estavam desalinhadas, alguns processos que estavam errados, algumas prioridades na nossa vida errada, e que parece que nesses dias estão sendo ajustadas, e a gente vê uma potencialização disso por causa do confinamento. E eu queria começar então sobre o que nós estamos falando hoje. Você pode começar a mandar suas mensagens para cá. Eu queria só já falar com a Lu, para a manifestação da Lu, porque hoje a gente estava trocando uma ideia e a Lu estava compartilhando comigo um pouquinho sobre isso, né? As oportunidades que nós temos, né, Lu, de através da família aprender algumas coisas que Deus está querendo nos ensinar, inclusive no aspecto de generosidade, que nesses dias vai ser tão importante a compreensão dessa palavra. Você quer falar um pouquinho para quem está nos assistindo agora, daquilo que Deus tem? A Lu, para quem não sabe, é a pastora líder da intercessão aqui do Sonho de Deus. Então ela tem assim, ouvido aquilo que Deus tem falado com várias pessoas, e aqui a gente começa, através disso, começar a entender o que o Senhor está falando, onde traz direção ao apóstolo Hélio, ao presbitério, e a Lu nos ajuda muito nisso. Queria que ela partilhasse um pouco dessa visão que ela tem tido nesses dias. Amém, boa noite a todos. Privilégio estar aqui, né? Um prazer estar aqui, na verdade, no Sonho de Deus, aqui na casa. E, na verdade, desde o começo Deus tem dado direção. Esse é um período em que Deus nos falava desde o começo, que não é um período de confusão, mas é um período de clareza, né? Desde o começo Deus falando isso. E eu percebi, trazendo para dentro de casa, eu percebi que tinha coisas difíceis de quebrar há muito tempo, né? De coisas que eu não conseguia ministrar com os filhos ou ver. E um alinhamento houve entre a palavra que Deus dava na intercessão e o que está acontecendo dentro das casas, que é a quebra do poder do materialismo nas nossas vidas. Deus falava, Mamon acha que está manipulando ou que está vencendo, mas nós iremos vencer dentro das nossas casas. Vocês irão vencer dentro das suas casas. E eu até falava para o Kiko, uma coisa interessante é que o iPhone 11 estava na mesa do almoço, dia sim, dia não, nas conversas. Agora ele sumiu. Então, explica para quem está nos ouvindo, às vezes não sabe do contexto, estava como alvo de desejo, né? Alvo de desejo, as crianças falando, olha, o iPhone 11, olha esse vídeo do iPhone 11, olha. E aí ele deu uma sumida, eu falei, gente, olha. Mas um grande desafio nesse tempo também, que falava para o Kiko, porque uma coisa é você
ser exemplo, e as crianças vendo, né? A atitude de ser generoso, a atitude de pensar nos outros, eles fazem até piada o tempo todo, né? Ah, isso daqui é para mim ou você vai dar para alguém? Mas e agora nesse tempo eles conseguirem juntos, e a gente como família entender, né, que a necessidade dos outros, entender. A gente queria tanto aproximar os nossos filhos, os adolescentes, de uma realidade real, e esse tempo foi tão oportuno para aproximar toda a família da realidade, né? De ser mais sensível, né? De abrir os nossos ouvidos. Amém. Nós temos já algumas perguntas aqui. Eu vou pedir para a Leila ler e daí a gente vai avançando. Quer ler a primeira, amor? Vou ler a pergunta, mas eu queria só, em cima do que a Lu estava falando, esse tempo tem sido um tempo muito rico, né? Como a gente está dentro de casa, da gente observar algumas coisas, de estar em família, de estar com os nossos filhos. E eu sei que uma palavra que tem estado muito forte no meu coração, que às vezes as pessoas se sentem perdidas, né? Dentro desse contexto, são tantas informações que a gente recebe, né? Então a gente vê o presidente falando uma coisa, o governador falando outra coisa, um ministro fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e às vezes as pessoas elas ficam meio perdidas sem saber para onde ir. Mas tem uma palavra muito forte no meu coração que fala fazer em estar atento à voz dos profetas, porque é como uma luz que brilha no lugar escuro até que brilhe a luz do dia. Então nós como igreja não estamos perdidos. O fundamento da igreja ela é apostólica e profética. E dentro desse tempo que nós estamos vivendo, Deus está falando, Deus está se movendo em coisas simples, como a Lu disse, mas em coisas profundas também. É um tempo da igreja estar com seus ouvidos abertos, atentos a que o Senhor está falando. Nós temos uma direção para onde nós estamos seguindo. Nós não estamos caminhando como quem anda no escuro, tateando, né? Nossa, o que será que está acontecendo? O que será que vai ser? Não, Deus tem sido preciso em dar as suas direções. Como eu disse, de maneira macro, mas também de maneira micro, dentro das casas, educação de filho, relacionamento de marido e esposa. É um tempo de nós estarmos atentos a que o Espírito tem falado. Amém? Amém. Eu queria só fazer uma proposta para a gente. Eu estava percebendo agora como o tempo se estendeu pelo problema de queda da internet. Eu acredito que se a gente ficar entre nós batendo um papo e debatendo sobre a palavra, a gente vai como se nós tivéssemos outra ministração sobre a ministração. Então eu queria, para que a gente pudesse de fato interagir com quem está nos assistindo agora, a gente dá mais atenção à resposta às perguntas do que efetivamente na nossa conversa. Amém. Porque a gente poderia ter mais tempo se não tivesse acontecido isso. Mas como a ideia é interagir com você, então mande a sua pergunta e nós vamos tentar responder a maioria delas. Então vamos começar a primeira. Se vocês não levantarem a mão, eu respondo. Se vocês quiserem, senão eu passo também. Aqui o Júlio César fez uma pergunta. Em períodos difíceis, manifestamos a nossa natureza. Isso quer dizer que essa natureza, ela pode mudar ou não? Muito boa pergunta, Júlio César. Eu acho que foi uma das primeiras perguntas e eu queria responder porque a ideia é exatamente isso. Deus, ele coloca diante de nós algumas situações que são como um espelho, para que nós possamos enxergar a realidade de quem nós somos, e graças a Deus pela obra da cruz, porque através do arrependimento nós podemos experimentar uma nova vida e uma mudança de natureza. Por isso, eu falei da importância que nós nos deparemos com a realidade do que nós estamos manifestando e podemos nos arrepender, devemos nos arrepender e devemos mudar as nossas reações nesses dias. Amém? É para você de novo. Tá bom, então vamos lá. A Ana Paula está perguntando aqui, que na verdade ela falou que durante o culto você estava falando que através da morte de Jesus, Deus nos tirou de dentro, falando daquela parte da cruz que a igreja estava em Cristo, né? E travou, se você poderia explicar um pouco a respeito disso que você falou. Tá bom. Eu acredito que quando a palavra for completa ao ar, a gente voltou nesse ponto e explicou, tá, Ana Paula? Mas para poder responder a tua pergunta, é o seguinte: quando Deus cria o homem, Ele cria homem e mulher. A mulher já existia no homem. E Deus arranca, então, depois, faz Adão cair sobre um sono profundo e rasga a carne na costela de Adão, e da costela de Adão ele arranca e faz a mulher. Porque isso é uma sombra e figura
de Cristo dando luz à igreja. Quando Cristo vai à cruz, a sua morte é o símbolo de um sono, porque na verdade ele ressuscitou e ele foi rasgado por uma lança no seu lado, da onde saiu água, né? Água e sangue. Ali estava sendo gerado a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a esposa do Senhor, que estava sendo preparada por Deus na mesma natureza do Filho, porque quando Deus cria Adão, diz que não havia uma mulher com a mesma natureza, uma criação com a mesma natureza de Adão que pudesse ser sua ajudadora. Isso nos mostra que para que possa ser esposa de Cristo tem que conter a sua mesma natureza. Então, igreja é esse organismo vivo e espiritual que porta a mesma natureza do Filho, porque assim está apto a se tornar sua esposa, e ela foi formada na cruz e manifesta através de Pentecostes, quando o Espírito é derramado sobre toda a carne. Aqui a Irani, ela, na verdade, ela faz um comentário e depois ela faz uma pergunta. Primeiro ela fala que foi tremenda a pregação. Amém, Irani. E ela fala assim: e tenho que acreditar que algo eu vou aprender com tudo isso que estamos passando. O que vocês podem dizer sobre esse momento? Essa pergunta eu acho que é boa para o Dr. Felipe Arcas. Hoje eu estava conversando com ele e ele falou algumas coisas muito interessantes, como sempre. O Felipe sempre tem alguns comentários muito inteligentes. O que você acha que a gente pode aprender nesse momento, Dr. Felipe? Eu acho que assim, a primeira lição é que a gente é provado, porque o nosso ambiente ele é mudado, aquilo que a gente está acostumado é alterado. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que as promessas de Deus continuam válidas, a natureza de Deus continua válida. E a nossa posição em Cristo, quem somos nele, também. Então, a partir dessa perspectiva, tudo que Deus tem para nós, nada muda, né? Mas é um período que realmente a gente pode aprender muita coisa. E eu não acho que assim, que né, a questão que perguntaram da natureza, a nossa natureza muda. Eu acho que é um período de dificuldade que é bom para a gente perceber. Vem à tona e é manifestado aquilo que já está dentro da gente. Então não é que a situação ficou ruim. Muitas vezes nós estamos pondo para fora Felipe, aquilo que já estava em nós. Né? O irmão perguntou assim, que a situação ela expõe a natureza, mas ele perguntou, é possível mudar? Não que a situação por si só vá mudar, mas ela pode nos levar a nos deparar com uma realidade que a gente olha e fala assim, cara, não gostei disso em mim. Isso gerar em arrependimento e produzir uma mudança. Né? Então momentos de dificuldade sempre são bons para isso, para a gente ser chocado com aquilo que é ruim em nós. Né? Então, um período que você está dentro de casa, você percebe os seus egoísmos, você percebe o quanto você se doa ou não. Uma coisa muito legal desse período é assim, simplesmente você ter mais tempo para poder ouvir. Né? Eu falo, para mim foi um período de me envolver mais com as atividades corriqueiras e cotidianas dos meus filhos, assim, tipo, qual é o jogo que você joga ali no computador, o que você se interessa, ouvir com sinceridade, se interessar pelo ambiente deles, pela vida deles, não só como pai que tem que educar, mas e aí, eu estou dentro de casa, o que a gente tem que ser? A gente tem que ser mais amigo, não que a gente não seja, mas é aquele contato, aquele tempo a mais que você vai buscar, você acaba sabendo mais do que acontece, e é um tempo de convivência que você vai ter que se doar. Né? Eu falava com você hoje à tarde que é um tempo da fé prática. Tudo que a gente aprendeu, agora a gente tem que pôr em prática. Né? Ou essa fé faz diferença para que a gente possa continuar crendo mesmo quando nós não vemos, né? Então é um momento da gente pôr em prática tudo que nós aprendemos no Evangelho ao longo desses anos. Caminhar muitas vezes sem ver, mas seguros que o Senhor está no controle. Certa vez eu vi uma frase da profeta Norma, nunca mais saiu do meu coração, que é o seguinte, que as circunstâncias da nossa vida são para que a gente conheça Deus por nós mesmos. Então eu sei que está sendo um período difícil, mas é um tempo de você conhecer o Senhor por você mesmo, de ter uma revelação no seu espírito e descobrir esse lugar seguro e esse lugar inabalável. Esse é o maior tesouro que você pode descobrir e aprender nesse tempo, que é para o resto da sua vida. Né? Agora está chegando tanta pergunta aqui. Então vamos lá, vamos tentar ser mais objetivo. Aqui uma pergunta da Ângela, e ela pergunta para a pastora Luciana, direto para a Lu.
Em Malaquias 3:5 diz que Deus nos enviará o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Você crê que este é o momento? E aqui ela faz uma... Mas aí eu acho que a gente vai entrar para uma linha uma discussão muito assim. Será que o profeta Elias são todos os profetas ativos neste tempo? Mas aí eu acho que a gente entra numa outra questão que vamos mais... né? Mas eu acho que essa questão, se você crê que este é o tempo de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas eu acho que ela quis ir um pouquinho além, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né? Na verdade, eu penso, o Kiko falou uma coisa muito legal. Sempre que eu não me lembro se você falou, sempre que a igreja vai se afastando de Deus cria momentos como esse de estabelecimento de justiça e de juízo, né? Não foi com essas palavras, mas você sabe, né? Foi mais ou menos isso, numa conversa que a gente estava tendo. Então, o que eu imagino? Eu não vou responder teologicamente falando, mas o que Deus inspira a gente e fala aos seus profetas nesses dias, né? Que esse é o momento de justiça e juízo estabelecido. Se você, já vou expor algo, você pensa que, né, a gente tem que correr porque Jesus está voltando, ou porque, né, o grande e terrível dia do Senhor, não acredito nisso, só para ser direta. Porque o que Deus tem colocado no nosso coração é um tempo de manifestação da igreja, é um tempo dele trabalhar na igreja, é um tempo dele estabelecer justiça e juízo. Deus falava, o Kiko falava da Babilônia hoje, Deus falava assim, é um tempo de saquear a Babilônia, é um tempo que as pessoas estão sendo livres disso, livres da mentira. Então, acredito que esse é um tempo proveitoso de nós, igreja, estabelecermos justiça sobre a face da terra, né? E em Malaquias está escrito isso, coração de pais convertidos aos filhos e filhos convertidos aos pais, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas o estabelecimento do juízo são ciclos, eles acontecem constantemente, e sempre Deus faz o coração de pais voltar aos filhos, de filhos aos pais, né? Estabelece justiça e ao mesmo tempo estabelece juízo. Amém? Acho que isso está muito ligado à pergunta que a Geni está fazendo aqui, porque ela fala assim, gostaria de saber a visão do apóstolo sobre a quarentena e a relação com o princípio das dores apontado em Mateus. Na verdade, assim, se a gente for voltar à pergunta anterior, a restauração do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, ligada à figura do profeta Elias, o profeta Elias, ele representa, na verdade, a figura do ministério profético. Então, nós somos, de fato, a geração que tem visto essa restauração do ministério profético e, consequentemente, a restauração da paternidade, da compreensão, né, da paternidade. E estamos também vendo essa reconciliação do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas com relação às dores de parto, ou o princípio das dores, o princípio das dores que a Bíblia se refere, muitos de nós temos uma visão puramente escatológica sobre isso. Como a Lu disse, como o fim, né, de um ciclo. Mas, na verdade, o princípio das dores também tem a ver com o processo onde Cristo está sendo formado. E como a Lu bem colocou, né, sempre existem ciclos ao longo da humanidade. Se você olhar a igreja nos últimos séculos, sempre que uma guerra, que uma calamidade vinha, se falava dessa iminente volta de Jesus, porque isso são movimentos, né? E na verdade Deus nunca perdeu o controle dessa linha da história que tem a ver com o seu propósito eterno, que é o que? A preeminência de Cristo, Cristo se tornar tudo em todos. Esse processo de dor, de Cristo ser formado, está sempre acontecendo. Eu creio que nesses dias está sendo acentuado. Por quê? Quando você para todas as coisas, como o Felipe bem disse, se torna um tempo de maior reflexão. Então, você refletindo, você se depara com muitas coisas, é um momento oportuno para reavaliar, para se arrepender e para realmente viver uma nova realidade. Amém. Aqui o Tiago Melo ele faz uma colocação e uma pergunta. Ele fala assim, a fé é a nossa arma que vence o mundo. Se Jesus estivesse aqui na Terra em corpo presente, como andou há 2000 anos atrás, ele temeria um vírus invisível ou seria a cura para o mesmo? Será que a nossa fé não precisa ser levada a outro nível?
Tiago, posso até depois compartilhar a resposta com a Lu. Essa analogia eu entendi sua, mas Jesus em corpo presente é a realidade da igreja, né? Nós carregamos a vida do Filho. Então, de fato, a nossa resposta tem que ser a resposta de Jesus para esses dias. Eu acredito que quando Jesus foi colocado diante da cobrança dos impostos, ele falou assim: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, ele não foi rebelde às autoridades estabelecidas. Então eu creio que hoje nós, como igreja, que portamos a vida de Cristo e manifestamos a reação de Cristo para esses dias, nós temos que estar ao mesmo tempo sujeitos à autoridade, mas manifestando uma mensagem de fé e esperança, que nós vamos passar por cima de tudo isso, que o Senhor tem o controle e não temer. Você tem razão quando você fala isso. A nossa reação tem que ser mesmo de fé, de certeza, Deus está no controle. Numa mesma tempestade, aonde os discípulos estavam apavorados, Jesus estava dormindo. Então nós precisamos entender que esses não são dias de pavor, são dias de nós descansarmos nele, para podermos ouvir a ele e manifestarmos a sua vontade. Não sei se a Lu ou o Felipe querem complementar algo nisso, não? Aqui o Tiago Neves também linkando isso, ele já faz uma pergunta. Ele falou assim: como que podemos manifestar o amor de Deus por meio de atos de assistência social com os mais necessitados? O Tiago Neves, tudo bem, meu amigo? Eu acredito que a gente tem tido a oportunidade de fazer isso, né? A parte de alimentação, a igreja tem saído às ruas, até muito dentro do que o Tiago Melo perguntou anteriormente, respeitando as leis, né? Mas, cara, a gente tem que ir para cima. A gente não pode ficar passivo diante de pessoas que estão passando fome. Então, se você que está me assistindo agora quiser de alguma forma participar, nós estamos recebendo doações de cesta básica. Traga aqui para a igreja. Tem muita gente precisando. A gente tem ido às ruas, tem distribuído as cestas básicas, alimentação, roupas, materiais de higiene pessoal, tudo que você puder doar, nós vamos transformar em cestas, e nós estamos com uma equipe grande distribuindo em todos os bairros carentes da cidade. Ô Kiko, posso complementar uma coisa? Tem duas coisas que eu tenho feito. Uma é orar para que seja, para ser sensível, e a outra é perguntar qual é a necessidade, porque às vezes na realidade onde a gente está, às vezes ele dentro da casa dele não está acessando as pessoas que estão com dificuldade, mas a pastora Zelinda, líder dos adolescentes, tem acessado muitas dificuldades. Então, uma boa coisa a se fazer nesse tempo é se colocar à disposição, se apresenta lá para o líder, né, para o seu líder, para os ministros da casa, se apresenta e fala: eu quero ajudar, ou eu quero saber, eu quero entender, porque, por exemplo, eu confesso, se eu ficar na minha vida, não chega a necessidade dos outros. Então, se dispor, né? Pedir para Deus ajudar a ser sensível e se comunicar com seus líderes através do WhatsApp, através da igreja. Amém? Ô Lu, eu achei muito legal a tua colocação. Tem dois aspectos, né? Um é você ouvir a voz de Deus a quem está à sua volta, né? Esses dias eu chamei alguma pessoa e falei: cara, você está passando dificuldade? Putz, estou. Né? Falei, então, por que não fala? As pessoas às vezes não falam, daí chegar até lá e ajudar. E a outra é buscar saber com a liderança da igreja como ajudar. Esses dias teve um trabalho dos jovens, que a pastora Zelinda está coordenando, que eu achei incrível, de honrar as pessoas mais velhas, com mais de 60 anos. E meus pais receberam lá em casa a visita de irmãos aqui da igreja, do pessoal dos jovens, levando doce e dando um abraço. Meus pais ficaram extremamente emocionados com a atitude de carinho, de atenção que os jovens demonstraram. Então, assim, nós estamos nos mobilizando para chegar até onde a gente pode. Então, se você quer ajudar, você pode procurar a liderança da casa, o teu líder, que tem várias maneiras e vários caminhos que nós estamos trabalhando para poder tentar manifestar a vida em corpo nesses dias. Amém. Aqui tem uma pergunta que eu gostei, do Alex Miranda. Eu achei bem interessante. Ele conta um pouco o testemunho do que aconteceu com ele. Ele fala assim, ó: no começo da quarentena, eu entrei em caos, estresse, brigas com a minha esposa.
E depois de orar e com o discernimento chegando, tive um momento de reflexão onde percebi que os problemas foram feitos para serem solucionados mesmo quando não enxergamos a solução. Percebi que os problemas vêm para melhorar, mas nós só conseguimos ver quando estamos em Cristo. Essa afirmação é coerente? O que passei foi um conflito de naturezas? E tem outras pessoas perguntando aqui também que tem faltado com mais paciência, tem se sentindo um pouco mais irritado. Mas como faz isso? Cita alguns nomes que estão falando isso, só para a gente poder, quem perguntou, poder saber que a gente está... O Alex falou. E quem mais falou sobre isso, sobre a paciência? A Simone, nutricionista. Vai falando, pô, deda todo mundo que está com conflito. Não não é por isso, é só para poder... Mas eu acho interessante porque isso, a gente que conversa e aconselha muito, a gente vê que as pessoas, depois de um período prolongado, né, a questão das emoções vai ficando muito aflorado. Né? Então, às vezes, vai ficando um pouco mais irritado, dificuldade de se lidar em casa com um pouco mais de paciência. Como que pode lidar com tudo isso? E a pergunta do Alex é, isso é um conflito de natureza? Existe essa questão do conflito da natureza? Alex, primeiro, boa noite para você, para tua esposa. Muito bom receber teu testemunho, sua colocação. E esse conflito de natureza, na verdade, ele é uma batalha que é vencida. Né? Então a gente não pode transferir para ele algo constantemente na nossa vida com Deus, na nossa trajetória, mas isso ele vai diminuindo de forma gradativa. Então imagina que você recebeu, você que está me assistindo, você recebeu através da pregação da palavra Cristo como uma semente, diz assim a Bíblia, uma semente incorruptível que fecundou o teu interior espiritual. E essa semente ela vai crescendo e vai tomando forma até que ela toma você por completo. E quando ela vai crescendo em você, ela vai sujeitando aquilo que anteriormente, que é o seu homem exterior, aquilo que anteriormente tomava o governo e o domínio das coisas. O homem exterior, ele é governado, como o próprio nome dele diz, pela realidade exterior. Então, imagina um cara como o Alex, extremamente lógico, racional, inteligente pra caramba, passou a vida inteira mexendo com números e governado por essas realidades exteriores. De repente tem uma experiência com Cristo. Até que Cristo tome a sua maneira de pensar por completo, você realmente entra num choque. E esses momentos mais intensos, esses conflitos ficam mais evidentes. Mas a Bíblia fala que Paulo, quando passou por esses conflitos, ele falou num determinado momento da sua vida, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está continuamente dentro de mim. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo do pecado? E daí tem gente que para nesse texto e fala assim, cara, isso é uma batalha constante? Não, porque Paulo depois ele conclui e fala, mas graças a Deus que nos deu a vitória por meio de Cristo Jesus. Ou seja, essa luta, essa guerra de natureza é um processo que Cristo vai sendo formado em nós, e quando nós chegamos nesse lugar que aprendemos a descansar nele, de fato a gente começa a passar por situações adversas com uma confiança maior, com uma serenidade, vamos dizer assim, maior do que passaríamos anteriormente. Aqui uma pergunta para o Felipe Arcas. A pastora Michele fez essa pergunta e o Ricardo Ortiz também fez a mesma pergunta relacionada à mesma coisa, então vou colocar a da Michele e você já vai conseguir responder as duas. Pergunta para o Felipe Arcas. Como se posicionar perante as questões políticas que de forma tão clara estão prejudicando efetivamente a sociedade? Como não ser omisso e ao mesmo tempo sábio? Nossa, essa é difícil, hein? Como não ser omisso e ao mesmo tempo sábio. O que eu vejo, quando você olha as questões políticas e você se vê como um indivíduo na sua cidade aqui, a gente está em Taubaté, uma cidade do interior, assistindo um telejornal e vendo as questões acontecendo lá em Brasília. Ser omisso é simplesmente eu falar, não, isso não é comigo. E como ter sabedoria, qual é o meu poder individual de influenciar nisso? Muito complexo, né? Praticamente não tem um poder de, né, vou ligar para o ministro? Não é por aí. Mas a questão é, a gente tem que lembrar a quem a gente serve, de quem a gente é filho, né? E qual é o propósito que a gente tem. Então, à medida que você entende que sozinho é difícil, mas qual é o papel da igreja nesse cenário?
né? Então, assim, o projeto de Deus sobre a face da terra, ele não mudou, de estabelecer a cultura dele, de estabelecer o governo, né? Então, nós, como igreja, passamos, então, a conseguir ter voz. Então, você vê, assim, essa questão da distribuição de alimentos, é uma forma de ter um papel social, de fazer justiça, né? Então, eu acho que nós não somos chamados a ficar discutindo se o político está certo ou se ele está errado, se o vírus foi criado, se não foi, se é complô, se é China. Quando a gente vê, a gente está lá em outros cantos, mas entender aquilo que Deus tem para esse tempo, para a gente se tornar mais forte, para a gente ter posicionamento. Então, a gente sabe do que Deus tem para a gente e que a gente tem que ter um papel de governo, né? A gente tem que se posicionar nos 7 montes, mas isso é uma questão da gente construir isso ao longo de uma vida, para que numa outra situação você esteja posicionado, né? Não adianta agora, no meio de uma pandemia, a gente não tem influência e não tem voz política e a gente querer ter da noite para o dia. Mas é um projeto que Deus tem para a igreja sobre a face da terra, para essa crise e para todas as outras. Então, acho que muito mais do que ter uma voz nesse momento, a gente construir a voz da igreja para gerações. Posicionar ela numa questão de governo que, por muito tempo, a igreja ficou fechada e não se posicionou nessas questões, né? O Rômulo aqui, ele mandou uma pergunta e ele falava justamente sobre isso. Não sei se a Lu quiser falar um pouco mais. Ele fala assim: você acha que esses são de fato dias em que a criação está clamando pela manifestação dos filhos de Deus? E isso tem a ver com os 7 montes? É um pouco do que o Felipe estava falando, né? Amém. Eu tenho tido uma experiência com um versículo nesses dias, que acho que, se não me engano, é o versículo 1 do Salmo 87, que fala assim: Deus ama as portas de Sião mais do que todos os lugares da cidade. O que Deus me falava, o Espírito Santo me falava nesses dias, era assim, ó: Luciana, eu amo a edificação da cidade, eu amo a tomada dos montes, é esse o propósito, é esse o lugar de governo, mas o que eu mais amo são as portas, e as portas somos nós. Então, esse é o tempo de manifestação, claramente, das portas, sabe? Nós continuamos falando de governo, nós continuamos orando pelos montes, nós continuamos falando, não mudou nada. Só que Deus tem salientado, nesses dias, para mim fica muito claro, a posição das portas, está corrigindo isso. Nós somos as portas, sabe? E fazer o bem você faz para quem está do seu lado, né? Fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então, eu creio nisso nesse tempo, que Deus está salientando isso, sim. Está nos lembrando da nossa posição. A criação, desde o início, clamou pela manifestação dos filhos de Deus e continua clamando. É hora do levantar da igreja. Amém? Amém. Daí, nossa, que gaguejada que eu dei, que coisa horrível. A Isabela, ela fala aqui sobre algo que acontece na casa dela. Ela falou assim: eu só tenho a agradecer este tempo, que foi fundamental para enxergar muitas necessidades de clientes, vizinhos, e em casa nossa sintonia só aumentou. Até de animais que eu não sou fã, eu tenho cuidado. Mas as atividades aumentaram muito. Como mãe, dona de casa, esposa, e não tenho conseguido me dedicar muito à minha profissão. Como trabalhar home office? Como vocês têm administrado todas essas atividades e o trabalho? Você não quer falar? Eu acho que essa realidade, na verdade, eu tenho falado sobre isso. Eu acho que essa realidade ela não mudou o nosso cotidiano. Ela só pôs uma lente em algumas situações que nós já não sabíamos como lidar. Então, é impressionante a gente falar nesse momento em falta de tempo, né? Eu aprendi algo alguns anos atrás na minha vida, nos momentos mais difíceis, quando você perde um espaço físico, que para você trabalhar de casa, você precisa de disciplina. Então, eu acordava no mesmo horário que eu ia trabalhar, tomava banho, trocava de roupa, como se eu estivesse indo ao trabalho, mas eu entrava no meu computador. Se a gente acha que home office dá para você ficar de pijama, e você vai negligenciando cada dia a sua atividade, ao ponto que chega uma hora você começa bem e as tarefas vão tomando o seu tempo. A administração do tempo, ela não tem a ver com período de quarentena ou não.
a quarentena, como tantos outros aspectos, ela só potencializa isso. Mas eu entendo que todos nós precisamos, nesses dias, contribuir. A Leila fala uma frase que é muito pertinente, né? Nós somos, como família, uma equipe. Então não é assim, a mulher tem que fazer a comida, a mulher tem que lavar a louça. Calma aí, o benefício da comida e do lavar a louça não é de todos, nós somos uma equipe. Esses dias um amigo meu, o Júnior, o Manuel Carlos, postou um vídeo, ele lavando a louça, e falou assim, isso a Globo não mostra, né? Quantos homens estão sendo escravizados nesses dias lavando a louça. Daí eu comentei rindo, porque direto estou lavando a louça lá em casa, mas pô, não é que eu estou lavando a louça, o Caio está lavando a louça, a Bruna está lavando a louça, a gente está limpando a casa, a gente está fazendo as tarefas em conjunto. Então, às vezes, pode ser também que você esteja sobrecarregada porque as demais pessoas da equipe não estão jogando o jogo. Num time de futebol, se um cara negligencia, fica mais sobrecarregado para todo mundo. Então, tem essa parte do trabalho em equipe, da gente, de fato, distribuir as tarefas que são da casa, para que a gente possa, cada um, ter seu tempo para aquilo que são atividades mais individuais. Mas então, eu acredito que uma somatória de disciplina e de trabalho em equipe resolvem isso. A gente lá está conseguindo se sair bem. Eu estou fazendo serviço de pedreiro, estou fazendo serviço de auxiliar de cozinha, estou fazendo, além do trabalho, cuidar das crianças e a parte ministerial. Então, você vai... E, na verdade, a gente tem tido assim, uma experiência boa nesse tempo, né? Porque, na verdade, agilizou muitas coisas para o nosso lado. O fato, às vezes, ministrar fora. Então, o que está tendo a oportunidade de dar aula numa escola em São Paulo, ministrar com um grupo no exterior. E tudo isso são coisas que a internet nos proporcionou e que facilitou demais. Ao invés de pegar um carro, bater daqui até São Paulo 2 horas, depois voltar à tarde. Então, eu acho assim, que são ferramentas que a gente está tendo a oportunidade de usar nesse tempo, que são muito preciosas. E que talvez a gente não tivesse dado tanta atenção se não fosse dentro desse tempo. Né? Então, assim, mesmo nós como igreja, nós vamos começar o plantão, mas quantos discipulados nós temos feito online, né? Feito reunião com as mulheres, reunião da equipe profética. A Isa que falou é advogada? Hoje eu estava falando com o Marco Antônio, eu falei na palavra, né, Isa, o doutor Marco é advogado e ele me falou o seguinte, que um pouco antes da pandemia ele fez a transição de toda a parte operacional do escritório dele para um formato de nuvem. E quando entrou a pandemia, ele deu um computador para cada um dos advogados, os caras estão trabalhando de casa, e falou assim, Kiko, eu não volto mais ao prédio físico. É impressionante como a gente conseguiu colocar todos os sistemas rodando em nuvem, está todo mundo sendo muito eficiente, e eu tenho mais qualidade de vida. Então, eu acho que se a gente conseguir aprender desse momento, a ajustar algumas coisas, eles podem ser muito positivos. Como a Leila falou, eu tenho dado aula num seminário em São Paulo toda terça-feira à noite. Cara, as aulas acontecem, 50 alunos, todos com materiais didáticos, eu dou a aula, acabo, estou em casa. Não preciso bater do carro, bater de lá até aqui. Ministro com um grupo dos Estados Unidos, toda quarta-feira. Tem dia que eu entro no meu escritório, fico o dia inteiro. Né? Mas requer de você uma disciplina. Então, se moldar a essa realidade. E acredito que tem muito a ver também com prioridades, né? Também, Acho que isso também seria muito importante. Eu acho que a gente poderia caminhar para o final. Não, tem muita gente falando que está travando aqui. Hã? Ela acabou de me mandar aqui. Acabou de voltar? Hã? O Facebook está melhor do que o Instagram. Não sei se é verdade. Está só no Instagram, só. Desafio hoje, hein, irmãos? Hoje está desafiador aqui. Tem bastante gente falando que tá travando. Mas acho que a gente poderia caminhar para as nossas considerações. Vamos caminhar. Eu vou me levantar e me retirar, então. Você quer caminhar? Cara, ele é muito... Ai, gente. Vou caminhar, então. Eu tenho algumas outras perguntas aqui, mas eu acho que a internet travando não... Estão perguntando aqui, ouvimos que há casais se separando, pessoas se alcoolizando e entrando em vícios, violência doméstica. O que falar e como aconselhar sobre esse assunto? Quer falar vocês? Eu acho que eu já falei isso aqui mais de 20 vezes, mas é a frase de sabedoria do apóstolo Hélio, né? Que o que está morto uma hora boia.
né? Então, isso tudo é manifestação daquilo que já está... É como se essa situação da pandemia fosse um catalisador ali para acelerar uma reação de algo que já iria, muitas vezes, né, acontecer. Então, são problemas. Como que você lida com esses problemas num meio de pandemia, né? Do mesmo jeito que você lidaria fora da pandemia. Como que você lida com o alcoolismo? Como que você lida com o problema de casais? Da mesma forma, né? Buscando em Cristo, buscando conselho. Acho que é um período que, se você está forte, você deve lembrar que Deus tem um projeto de governo e você tem que caminhar nesse projeto de governo. Mas que, se você está fraco e passando por problemas, lembrar que você faz parte de um corpo e que você não está sozinho, né? Então, às vezes, você está lá em casa, você tem que buscar com quem tem a vantagem de caminhar em corpo. É isso, né? É você ter suporte de quem já passou por esses problemas, de quem já venceu e de quem tem autoridade para falar: olha, eu já estive ali, eu venci, você vai vencer, vem junto comigo que eu sei o que fazer. É caminhar junto, porque dentro de casa sozinho talvez não seja fácil. A pastora, né? Zilda, na sexta, falou algo parecido, que chegou uma pessoa até ela, né, precisando tal, e falando: o que eu faço? E ela falou: que momento oportuno para falar: não há vida fora de Cristo. Cristo é o centro. Que momento oportuno para isso, né? Então, às vezes a gente não sabe começar, mas o evangelho é simples, né? Começa da forma que a gente começou, falando de Cristo. Tá bem? A Ju fez uma pergunta aqui interessante, que ela estava toda empolgada falando com o filho dela a respeito de Jesus e de quem era Jesus, e daí, de repente, no final, quando ela estava assim, toda feliz, o filho dela solta assim: ah, mas eu não gostei dessa história, por que Jesus não venceu o diabo? Por que ele não matou o diabo, né? E ela falou assim: eu não soube o que responder para ele. Eu falei: ô Ju, me veio uma coisa assim bem rápida para você falar para o teu filho, sabe? Você imagina, por exemplo, o Caio, né? Hoje o Caio está com 17 anos, um homem grandão. Imagina o Caio com 3, 4 anos de idade brigando na escola, né? Daí ele chega em casa e fala assim: pai, fulano de tal bateu em mim, eu vou lá, dou uma surra no menino. Tem cabimento eu, com 30 e poucos anos de idade, ir lá e dar uma surra no menino amigo do Caio com 4 anos de idade? Não tem, porque você seria uma briga desproporcional, né? É a mesma coisa. Jesus, como autor da vida, como criador, ele não vai destruir uma criatura, então seria desigual. E como a natureza dele é justiça, ele não poderia participar de uma briga em condições desiguais. Então ele venceu o diabo na cruz, mas ele vai consumar isso através de nós mesmos, a igreja. Esse trabalho é nosso, nós vencemos o inimigo através das nossas vidas. Você pode explicar assim para o teu filho. Amém. E aqui a última pergunta, para a gente encerrar de fato, diz assim: em Mateus 16:18, Jesus é revelado a Pedro como Cristo, o Filho de Deus. Logo em seguida, Jesus repreende a Pedro e diz: para trás de mim, pois tu és uma pedra de tropeço. Pergunta: toda igreja que recebe a revelação e não caminhar em cima dela, pode ser uma pedra de tropeço para Deus? Apóstolo Cristiano, perguntar para você. Excelente pergunta. Na verdade, existe um texto na Bíblia que nos fala que tudo aquilo que sai do desenho de Deus, né? Se eu não me engano, em Isaías a gente leu esse texto. A gente estava numa reunião do presbitério do Mevan essa semana. O Júnior trouxe uma mensagem a respeito de Isaías, que a terra se contaminou devido ao homem, né? Então, todas as vezes que nós saímos do desenho de Deus, nós produzimos problema, e a maioria dos problemas que nós causamos é fruto do nosso egoísmo. Então, quando Pedro dá essa mensagem a Jesus, fala assim: não, você não vai fazer. Pedro faz quase que uma mensagem de autoajuda, né? Pedro foi o coaching da era do início da igreja. Falou: não, você não vai poder passar por isso. Eu não vou permitir isso. É só você acordar de manhã, tomar banho de água fria, né? Tem as tarefinhas que os coachings dão, né? Mas brincadeiras à parte, todas as vezes que você sai da mente de Cristo para uma visão pessoal do Evangelho, você realmente produz você produz um transtorno maior do que as próprias trevas, porque as trevas já foram vencidas, né?
As trevas foram dissipadas pela luz, mas quando nós, na nossa natureza egoísta e pessoal, tentamos manifestar um ponto de vista pessoal como igreja, nós de fato interferimos e atrapalhamos. Amém. E aqui a gente também recebe algumas pessoas falando de que tem sido um tempo precioso. A Paulinha do Chor escreveu aqui que eles têm experimentado. Então vamos mencionar todo mundo que falou aí. Dá um oi para todo mundo. Essa é a ideia do negócio. Vamos interagir com todo mundo, vai. E a Silvia também. Eu sou um cara super... A Silvia também está escrevendo aqui para a gente orar pelas mulheres, adolescentes, crianças que sofrem abuso, por tantas situações que têm se agravado nesse período, né, de... Vamos orar agora, tá? Não vai embora antes, a gente vai orar. E eu também queria deixar aqui, nós vamos orar agora sobre isso, mas você também que nos acompanha hoje, eu sei que a gente teve algumas questões, né, que travou, mas manda para nós também mensagem dizendo como que foi para vocês, se vocês gostaram desse formato, né, se vocês tiveram alguma experiência, se vocês precisam de que a gente esteja orando como igreja. Nós temos equipe, né, Lu? A intercessão tem orado direto. Então, se você tem pedido de oração, nós como igreja estamos aqui para servi-los, né? Então, o nosso WhatsApp está disponível, depois os meninos vão colocar de novo, é o 992491540. Manda mensagem para a gente estar junto como igreja. Deus tem falado muito da igreja ser igreja neste tempo, né? E reforçando só mais uma vez também a questão da doação de alimentos. A gente começou a princípio para ficar 10 dias, 15 dias. E nós já estamos há tanto tempo, né? As coisas vão apertando um pouco mais, vai afunilando. Então, você que tem coisas para doar na sua casa, entre em contato conosco também. Gente, por favor, quando você for separar coisa para doar, em bom estado, né? Roupa, lava a roupa, uma roupa boa, não manda roupa furada, rasgada. A generosidade parte de você dar o teu melhor. Então, se você for dar roupa, tome esses cuidados, objetos de higiene. Se você quiser doar cesta básica ou elementos da cesta para que a gente monte aqui, tudo isso vai estar sendo distribuído. São mais de 1.800 refeições diárias que nós estamos distribuindo em vários bairros diferentes da cidade, e daí a gente vai estar levando tudo isso aí junto. Queria agradecer pelo carinho. Eu falei isso, já recebi um monte de mensagem aqui, o pessoal falando, amei, gostei, vamos fazer outros cultos assim. Isso é importante, a gente quer saber se vocês gostaram dessa interação, porque apesar das dificuldades de hoje, a ideia é que a gente mantenha esse formato de culto mais interativo nos próximos finais de semana. Você quer que mande abração para todo mundo que mandou mensagem? Vamos mandar abraço para todo mundo, porque a gente tem que interagir com todo mundo hoje. Vamos lá. Então, a Irani Cardoso, Ju Prado, Dani Neves, Ana Paula Alvim, Thiago Melo, Ricardo Ortiz, Alex, o irmão da Meg, não tem o número dele salvo aqui, a Geni, a pastora Michele, Thiago Neves, Rômulo, a Isa, Simone, Rayane, Paulinha do Tchó, Silvia, a Elisângela aqui mandando um abraço para nós. O Tiago falando que está sendo maravilhoso, porque acabou de nascer a filhinha dele, está tirando uma licença paternidade lá, aproveitando bastante. O Rogers mandando um abraço para nós também. Pastora Eliana, Carol Toledo, a Ângela, o Júlio César. Bastante gente aqui. Amém. Nós queremos mandar um abraço para todos vocês, que vocês se sintam mais próximos nesse momento. E nós vamos orar agora, orar pelas famílias. Nós estamos num mês aí que está sendo dedicado, né? Eu acho que é Maio Laranja. Acho que é laranja. Com relação a abuso infantil, criança. Então nós vamos estar orando por isso, violência doméstica, e também orando por você, pela tua família que está nos acompanhando agora, para que Deus preserve a sua mente sã, né? A mente de Cristo, que você não entre num período de opressão, preocupação, ansiedade, mas na certeza que nós somos um corpo e nós vamos vencer juntos isso como corpo. Amém? Tem mais alguma coisa? Não, tem um pessoal mandando. A gente vai recebendo mensagem, dá vontade de se abraçar todo mundo, né? A gente vai vendo as pessoas mandando aqui, um monte de gente conhecida, saudades. Muito bom. Josemir, o irmão Josemir da Meg também está nos acompanhando. Josemir também da Meg. Lu e Felipe querem dar suas considerações finais? Não, só quero, né? Não é não, mas eu quero. Tem uma frase que ficou tão forte no meu coração, na live que você fez com o Lucas Marques, até eu falei dela na intercessão, que foi
que Deus, na palavra dele, promete para a gente proteção e provisão. Isso é tão real. Isso é tão real, né? Lu, posso interromper você, só aproveitar? Gente, toda segunda-feira eu estou fazendo uma live com o Lucas Marques às 17 horas. Então amanhã, às 17 horas, no meu Instagram lá, Cristiano Miranda P, tem uma live com o Lucas Marques, só para a gente tratar de aspectos bíblicos do Novo Pacto. Eu queria te convidar a participar comigo amanhã às 17 horas. Pode continuar. O profeta Paulo está pedindo para você mandar um abraço para ele. A Cíntia que mandou aqui. Profeta Paulo Ricardo? Profeta Paulo Ricardo. Ô irmão, varão. Um beijo especial para ele. Varão de Deus, aqui. Você está aqui. Meu amigo Paulo Ricardo. Deixa eu te dar um abraço capaz de alcançar você por inteiro. Abraço, Paulo. E hoje é aniversário também do pastor Ezequiel Ramos. Ô, pastor Ezequiel Ramos, o nosso intérprete de inglês. Parabéns, meu irmão. Deus te abençoe. Fala quais são as palavras que ele mais pronuncia. Amém, Jesus. Feliz aniversário. Hã? Congratulations. Praise the Lord. Congratulations. Denise e Lucas Congratulations. também. Denise e Lucas também estão pedindo um abraço. Lucas e Denise, parabéns também para Denise, que fez aniversário ontem, né? Que a gente deu parabéns para ela, foi ontem? Foi ontem. Foi ontem. Um abraço para vocês também aí de Araguari. Quem mais? Olha o Paulo te abraçando aqui, ó. Nossa, o Paulo me abraçou, que ele tá de gorrinho. Tá mandando a foto. Ah, gente, muito legal. Nossa. Estamos com o pessoal ainda aí online? Beleza. Nós vamos estar orando então. Eu queria, se você tiver algum motivo específico de oração, manda para a Leila agora. Temos. E daí a gente vai... Temos. Então eu vou... Vamos nos colocar de pé. Eu não gosto de orar sentado. É meio religiosidade, irmãos. Não, se vocês quiserem, vocês podem ficar sentados. Fala pra gente aí, amor. Eu quero achar aqui onde está, que acabou. Você não fez suas considerações cliente. finais. Você não quer? Cris e Alexandre de Aracaju, um abraço. Cris, Alexandre. Pedindo para orar por uma cliente dele, questão de suicídio. De quem? Então, eu li aqui, mas Tá. daí o Alexandre também falando de pessoas com problemas psicológicos, que isso é uma situação também de ansiedade, depressão. A gente está orando por essas Amém. questões, né? Irmãos, eu vou fazer o seguinte, eu estou aqui com a líder da intercessão. Eu não poderia perder essa oportunidade, né, o Anderson? O Anderson, eu queria saber qual a sua participação na multimídia hoje, o Anderson. Vocês conseguem filmar o Anderson? Filma o Anderson para quem está lá em casa. O Anderson, eu quero saber qual a participação efetiva do Anderson no culto de hoje. Animador. Ele vai fazer um Animador bico de diácono. Cadê seu bico de diácono, Anderson? Você está falando, ninguém está entendendo, né? A gente, só falar para vocês, nós tomamos todos os cuidados de higiene e segurança, mantemos uma distância, até me aproximei um pouco demais do Felipe, mas já voltei ao meu lugar aqui, sempre passando gel, álcool gel, máscarazinha, só para falar na pregação que não dá, né, irmãos? Mas estamos tomando cuidado. Então agora eu queria pedir para a Lu, que é a nossa líder da intercessão, nos conduzir nessa oração, principalmente por problemas de depressão, suicídio, problemas mentais e também aumento de violência, abuso dentro de casa. E também aproveita, Lu, e ora pelos nossos irmãos para que nós possamos passar por essa situação econômica, né, guardados pelo Senhor e com uma mentalidade de corpo, como foi o alvo da palavra hoje. Você esqueceu alguma coisa? Eu te lembro daí. Amém, mas vou convidar você a... Ela tem 2 minutos de oração, porque tem 5 de bateria. Tá bom. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Quero ler uma palavra de Deus já decretando isso sobre as nossas vidas. Já é real, amém? O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto e um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai.
Te louvamos por esse tempo preciso de manifestação da sua igreja. E, Senhor, entendemos, Pai, onde bate o seu coração, entendemos o que o Senhor deseja fazer, entendemos o que sai da sua boca nesse tempo, e nós oramos por cada situação apresentada, Pai, por cada pessoa em que está na sua casa, Pai, espírito de depressão, de ansiedade, já decretamos sobre isso, o Senhor liberta os cativos, Pai, o Senhor nos coroa com óleo de alegria, ao invés de espírito deprimido, ao invés de ansiedade, ao invés de depressão, já decretamos Cristo sobre essas vidas, Cristo invadindo esses lares, Cristo invadindo os corações, cerca de pessoas, Pai, que manifestem a Cristo, levanta, Senhor, aqueles que estão ao redor dessas pessoas, Pai, nós oramos em nome de Jesus, pelas famílias, Pai, oramos pelos casamentos, em nome de Jesus, Pai, que esse tempo seja um tempo precioso de ouvir a sua voz, de ver o Senhor manifesto, e oramos por essa situação, Pai, de crianças que sofrem abuso dentro das suas casas, temos orado por isso, temos intercedido por isso, e o Senhor é o Deus que protege. Amém. Senhor é o Deus que protege, na sua palavra o Senhor garante proteção. Eu sei que esse é um tempo de livramento sobre crianças, Pai, nós denunciamos as trevas nessa hora e declaramos, nada fica em oculto nesse tempo, nada fica em oculto nesse tempo, sobre essa nação, Pai, as crianças, Pai, que sofrem de abuso, nada fica oculto, um tempo de liberdade, um tempo, Senhor, de vida, um tempo de cura sobre elas, nós clamamos, Senhor, a sua intervenção em cada casa, e a sua proteção, Senhor, sobre cada situação, sobre cada criança, sobre cada adolescente, dentro dos lares, Pai, em nome de Jesus, e clamamos por arrependimento nos corações, Pai, o Teu Espírito Santo é quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo, Senhor, sobre os sacerdotes, sobre pais, Senhor, como foi falado, coração de pais aos filhos, de filhos aos pais, nós clamamos arrependimentos aos pais, para a glória e honra do Seu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, irmãos, boa noite a todos, foi um prazer ter vocês com a gente nessa noite. Durante essa semana, então, nós vamos ter o plantão, esperamos, se você quiser, que você possa se agendar para que possa estar presente aqui com a gente. Lembrando, então, amanhã tem essa live com o Lucas Marques às 17 horas, mas daí é no meu perfil do Instagram. E tem algum aviso que você queira lembrar? Vou dar a bênção apostólica. Queria mandar um abraço para a Eliana, que ela mandou aqui, quero um abraço. Manda para a pastora Eliana, um abraço, viu, querida irmã? Para a senhora, viu? Vamos estar orando. E tem um irmão aqui mandando mensagem, mas aí eu vou pedir para a gente entrar em contato depois e você responde para ele. Não tem o nome. Tá bom. Ele falando de uma percepção profética. Irmão, você que mandou o texto com a percepção profética, nós vamos entrar em contato com você, tá bom? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós hoje e sempre. Amém. Uma excelente semana a todos. Deus os abençoe. Amém. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.